Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber. E hoje a nossa entrevista será a base de uma conversa com o Dr. Munir Thanos, perito fisioterapeuta, com a doutora Maria Elisa? Isso. Médica, perita também. E para vocês saberem o que é uma perícia judicial, uma perícia extrajudicial, uma perícia preventiva, uma perícia de vários setores, tá? Então, começamos com a primeira dama, né? Sempre com as damas, porque quem manda aqui em casa é as damas. Geralmente eu que dou a ordem lá na minha casa, a minha esposa fala assim: doutor Samir, amor, faça isso. Sim, senhora, eu faço. Então, Maria, seja bem-vindo, vamos começar com você. O tema de hoje vai ser sobre perícias, tá? E queria que você falasse um pouquinho o que é perícia médica ou perícia judicial. Doutor Samir, a perícia médica, ela é como se fosse uma consulta, só que ela não é feita para tratar, ela é feita para constatar um objetivo. Então, como assim? Qual o objetivo? Se aquela pessoa tem capacidade de trabalhar, consegue trabalhar, ou se a doença da pessoa impede a pessoa de trabalhar, se algum acidente foi relacionado ao trabalho ou não, se a pessoa tem direito a ter isenção de imposto de renda, se a pessoa tem direito a alguma medicação de alto custo. Então, tem ali um número muito grande, né, de perícias em que o médico, o fisioterapeuta, o profissional, né, que está ali fazendo a perícia, vai chegar numa conclusão. Certo. E, doutor Murilo, qual é a diferença de uma perícia fisioterapeuta para uma perícia médica? Eu acredito que tem uma base quase igual, mas sempre tem uma diferenciação aí de laudo, de processos. Como que é feito? Sim, bom dia. O laudo da fisioterapia, ele não altera muito da parte médica. Na realidade, quando o fisioterapeuta ele faz o laudo para constatar, em conjunto com também o médico, pode ser que ocorra isso, que já ocorreram várias vezes, o sistema que os exames já estão colocados. Nós não vamos discutir os exames, mas eles vão corroborar bastante para que a gente possa ter esse entendimento, tá? Como a doutora falou, se há um nexo, se há uma possibilidade daquele autor ter que ter um afastamento ou não. Então, na realidade, tá, a perícia clínica da perícia fisioterapêutica é que a perícia clínica, eles vão entrar mais na parte nosológica, que é o diagnóstico. Tá? Nós já temos o diagnóstico fechado, inclusive pelos exames de imagem que a gente tem nos autos. Então, isso que ajuda a gente a ter essa, né, colocação em conjunto também com os médicos. Certo. Então, quer dizer que, por exemplo, a perícia médica, vamos falar isso, né? Você vai realizar essa perícia médica, mas desde que possa ter um fisioterapeuta, ou não é necessário? Olha, isso vai depender de cada caso. Então, por exemplo, quando a gente fala já de uma esfera trabalhista, o fisioterapeuta, na maioria das vezes, é necessário. Tem toda a parte de ergonomia, de movimento, do que, por exemplo, aquela posição acabou causando tal doença. Então, quando envolve toda essa parte, o fisioterapeuta é muito importante, e também na parte de pessoa com deficiência, PCD, né, para caracterizar realmente se essa pessoa é deficiente ou não. Então, dependendo do caso, né, tem muitas perícias em que pode ser necessário só o médico, ou só o fisioterapeuta, ou, em alguns casos, vão ser necessários os dois. Perfeito. Então, nessa parte, trabalha em conjunto. Sim. Tá. E o que não é necessário? Por exemplo, o que não precisa um fisioterapeuta hoje a fazer uma perícia? Ou abrange totalmente previdenciário, civil? Não, a questão aí da perícia em si, né, ele pode atuar nas mais diversas áreas de perícia. Agora, o que o fisioterapeuta ele vai estar mais alocado é dentro da capacidade técnica dele. Por exemplo,
Se pegam um médico para fazer uma parte de cardiologia ou de ginecologia, uma perícia, né, de ginecologia, por exemplo, o físio ele não vai adentrar naquilo ali, a não ser que se precisar de alguma especificação do fisioterapeuta que esteja naquela área, entendeu? Por exemplo, nós nos atentamos mais dentro da ortopedia. Eu não entro numa questão, um exemplo, cardiologia. A gente sabe o que é, como funciona, mas dependendo da afunilação que vai indo, tomando as suas características, eu já fico fora. Então eu não adentro nessa. Então, na realidade, o fisioterapeuta e o médico, eles têm em comum essa linha da perícia, da realização. Agora, é claro, cada um vai se, né, abster na parte do seu conhecimento. Perfeito, perfeito. E vamos lá. Doutor Munir, sobre a isenção de imposto de renda, aonde a perícia fisioterapeuta entra e aonde a perícia médica entra nisso aí? Bem, aí geralmente eu não falo aonde o físio entra e o médico entra. Na realidade a gente trabalha em conjunto, tá? Essa perícia ela é feita dentro do molde da necessidade do autor e se ele está dentro daquele rol, né, das patologias que a gente chama. O que acontece é que muitas vezes, como a parte assistência, né, até dentro da perícia também pode ser que o juiz determine um médico junto com o físio, cada um faça o seu laudo para ver se aquilo agrega com mais veemência para o juiz bater o martelo, entendeu? Ou se aquilo contradiz em algum ponto para que o juiz possa entender e também definir. A questão é que sempre nessa parte do previdenciário, que é a parte da isenção de imposto de renda, né, quando é dentro da ortopedia, por exemplo, o médico faz a parte dele clínica e a gente faz a parte nossa dentro da cinesiologia, da ergonomia e junta-se no mesmo laudo, podendo assinar os dois juntos. Então, é para ter um entendimento, Samir, doutora Maria Elisa, que não há um desfecho para que cada um é mais importante que o outro. Quando tem essa somatória, eu fui um dos primeiros peritos físio que chegou a auxiliar vários médicos dentro do conhecimento técnico. Por quê? Cada um agrega a sua grade de conhecimento. A nossa é uma outra grade. Agora, não tem uma das coisas mais maravilhosas que você poder ajudar um colega? Não, com certeza. Entendeu? De você fazer um laudo bem feito. Então, isso é que hoje, né, o judiciário procura. Ele poder bater esse martelo com uma certeza, tá, focada que aquilo realmente se fez necessário por dois profissionais entendidos, capacitados. Perfeito. Doutora Maria Elisa, o doutor Munir falou que você atua dentro da perícia na parte mais ortopédica. E se tiver outras perícias, por exemplo, neurológica, psiquiatra, você pode estar atuando? Então, doutor Samir, como que funciona? Existe uma confusão muito das pessoas que, por falta de conhecimento mesmo, que não conhecem o perito, né? O profissional perito, que é uma especialidade. Então, como que funciona? Muitas vezes, por exemplo, digamos que seja uma cardiologia, uma neurologia, psiquiatria, igual o doutor falou. Pode ser que aquele médico especialista, aquele neurologista psiquiatra, seja muito bom na parte de tratamento, né, um profissional especialista, mas não saiba fazer a parte de perícia. Então, para você fazer essa parte de perícia, você precisa ter o treinamento em perícia, né? Porque você precisa constatar, a gente tem manuais, tem tabelas que precisam ser preenchidas, né, de acordo com a lei. Então, precisa ter esse conhecimento. Então, o profissional que é perito, ele, dentro da sua área, no caso a medicina ou a fisioterapia, ele pode atuar em qualquer área, né? Isso está na lei, que o ministro Dias Toffoli, já em 2021, disse que o médico, no caso, ele não precisa ter aquela especialidade específica
para poder atuar na perícia. Então, ele pode fazer perícia de todas as áreas. Todas as áreas, independente de especialização. Isso, é porque a perícia ela é uma residência médica, ela é uma especialização. Tem o número da especialidade, pós-graduação, tudo mais. Então, o profissional que vai fazer a perícia é o perito. Então, a partir do momento que ele é perito, ele pode fazer qualquer tipo de perícia dentro da medicina. Tá, perfeito. Então, você formado em medicina, você pode ter uma especialização dentro da sua área médica e também você pode estar especializando também na área da perícia. Isso. Perfeito, tá. Doutor Munir, quem pode obter essa isenção no imposto de renda? As pessoas que têm patologias crônicas, né, tem um rol hoje do Ministério da Saúde que aumentou também, né, o ano passado para esse ano de 2023 para 2024, aumentou muito o rol de patologias que conseguem essa isenção. Mas para que se consiga essa isenção, é muito importante ter um entendimento. A pessoa teve uma vida ativa, nós estamos falando de pessoas que trabalharam e que foram acometidas de patologias, tanto dentro da época ativa, como pós também. Porque muita gente liga, entrando em contato, né, perguntando, doutor, mas eu tenho direito eu não sentia nada quando eu trabalhava. Sim, estando dentro do rol, porque você não está entrando numa característica previdenciária de isenção como se fosse um laudo trabalhista, como se você estivesse entrando contra aquela instituição. Ao contrário, você está ali para comprovar que há uma patologia. E essa patologia, ela estando no rol e você tendo documentos que te levam à comprovação, você consegue. Tá? Então isso é muito importante ter esse entendimento. E é claro que a parte jurídica vai entrar um advogado, entendeu? Vai dar essa explanação. A gente não entra dentro do viés jurídico, mas às vezes a gente coloca, olha, você tem um advogado? Não, não tenho. Você pode indicar? A gente indica. Ou quando entra em contato, já tem um advogado, né? O advogado liga avisando, olha, vai entrar em contato um cliente nosso, tá? Já fiz uma triagem, porque os advogados têm esse entendimento, ele já fiz uma triagem, ele tem documentação que comprova, tá? Tanto na época ativa ou pós a atividade, né, ou na sua aposentadoria. Então, ele tendo essa patologia e estando dentro do rol, ele tem o direito. E outra Pode coisa falar? também, doutor. Sim, complemento, doutor. Complementando. Mas assim, exemplificando, quais que são essas doenças, né, que tem direito para a população saber? Cardiopatia grave, então, por exemplo, diabetes. A pessoa que tem problema, né, no coração grave, marca-passo. E o mais importante também, uma coisa muito interessante, que saiu há pouco tempo agora, o entendimento, que se a pessoa tinha cardiopatia grave, problema no coração grave, e se resolveu isso, né, se tratou, colocou marca-passo, e não é mais considerada grave, mesmo assim essa pessoa tem direito à isenção de imposto de renda, doença mental, alienação mental, Alzheimer, uma pessoa que ficou com AVC, que trabalhava antes, era ativa, ficou aposentada, acabou tendo um AVC, então perdeu uma questão ali, funcional. né, toda a funcionalidade. E, inclusive, né, doutora, uma briga que era muito grande na justiça era a fibromialgia. E hoje a fibromialgia está dentro do rol. Mas já é reconhecida? Já é reconhecida dentro do rol a fibromialgia. E foi uma batalha, porque não era reconhecida dentro do mecanismo do trabalho e também a pessoa, então, e também não dentro do previdenciário. E o que acontecia? Ficava-se travado. Quem tinha fibromialgia ou constatava algum exame médico ali de fibromialgia, travava muitas vezes a questão dos laudos, porque aonde iria entrar isso? Então eu peguei isso lá atrás eu peguei muito esse questionamento de fibromialgia, por uma alienação mental, por um bullying que também, né? Então a pessoa começa a desencadear várias sintomatologias e acaba se influindo na parte estrutural física. Então, realmente, hoje o rol ele está bem extenso, tá? Amputados também têm direito. Perfeito. Inclusive, até perguntar, ou para você ou para a doutora,
Você falou cardiopatia, essas por exemplo. Mas qual é a doença hoje mais procurada para uma isenção de imposto? Olha, o que acontece? Muitas pessoas ainda não sabem que as doenças do trabalho também têm direito à isenção de imposto de renda. Deixando bem claro que para a pessoa ter direito a essa isenção, ela precisa ser aposentada hoje. Então, os aposentados que desenvolveram uma doença do trabalho, pegaram peso, ou funcionário público, ficou trabalhando ali 8 horas por dia sentado, acabou desenvolvendo problema na coluna, algum problema ali no joelho. Sim. A gente consegue caracterizar como uma doença do trabalho, né? E se for constatado realmente, essa pessoa tem direito à isenção de imposto de renda. Então, as mais procuradas hoje, que eu vejo, é a questão das doenças renais, né? Então, toda pessoa que faz hemodiálise, né, doença renal grave, do coração grave também, todas essas doenças do trabalho também tem direito, a gente consegue caracterizar. Acontece que muitas pessoas não têm esse conhecimento de que tem esse direito, então acabam pagando esse imposto de renda aí, mesmo estando aposentados. Inclusive, até para complementar a doutora, na parte ortopédica, as hérnias, as tendinites, as LERs, né? E também as espondilites anquilosantes ou espondiloartrose. Tá? Então, na realidade, também entra dentro disso. Só para complementar o que a doutora disse. Perfeito. Por isso que esse programa você precisa saber. E nós queremos saber, isso que você falou da aposentadoria. E pais que têm crianças PC, pode entrar com isenção? Olha, eu nunca vi, tá? Mas o que acontece? Os pais que têm crianças com autismo, TDAH, né, déficit de atenção, eles têm direito a receber o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial. Perfeito. Então, se for comprovado ali que for nível de suporte 2 ou 3, que aquela criança precisa realmente ali de uma terapia, fonoaudióloga, professora particular, esses pais têm direito de entrar ali no INSS, solicitar esse BPC-LOAS para receber um salário mínimo de pensão ali do governo para essa criança. Perfeito. Mas não caracteriza dentro do que a gente estava tocando no assunto. Né? Não caracteriza que o pai tem direito à aposentadoria. Porque não aí é aposentadoria, é uma isenção. Sim, uma isenção. De imposto, tá? Para não ficar pagando, que fique bem claro isso, porque senão muitas pessoas vão achar, eu tenho filho assim, isso pode caracterizar. Perfeito. Não caracteriza a aposentadoria, porque é uma questão individual e de outras situações. Agora, a pessoa que tem um dependente, né, um menor, ele realmente tem esse direito, como a doutora acabou de esclarecer. Porque a gente vê que o gasto é muito grande, né? Para sustentar um PC, uma criança dentro da sua própria casa e ir levando para tratamento médico, fisioterápico e assim por diante. Eu acredito nisso. Tá? Bom, surgiu algumas perguntas e o povo quer saber. Tá? Então você precisa saber. Me diferencia o que é perícia judicial e perícia extrajudicial. A perícia judicial e a perícia extrajudicial, qual que é a diferença? Isso. A perícia judicial, ela é feita por um perito que é nomeado pelo juiz. Isso. Então, vai ter ali um processo, seja ele de qualquer tipo, que envolva uma doença ou um acidente. O juiz vai nomear um perito da confiança dele, né? Tudo que seja um fisioterapeuta ou um médico, vai nomear esse perito e esse perito ele é imparcial. Ou seja, ele está lá para realmente chegar na conclusão se aquela pessoa tem a doença, se essa doença deixa ela incapaz para o trabalho, se a pessoa é deficiente, se a doença tem a ver com o trabalho. Então, ele vai chegar nessa conclusão, vai colocar o laudo dele, né, da confiança do juiz, e o juiz ali, tendo com base ali na opinião de um especialista, vai chegar na decisão. Então, quem decide é o juiz. E já a perícia extrajudicial, ela é feita também por um perito, mas ele é parcial, ou seja,
Digamos que uma pessoa está passando por um processo trabalhista, tanto o funcionário quanto a empresa, contrata um perito particular que vai fazer, né, esse laudo extrajudicial para defender aquela pessoa, lógico que dentro dos limites da ética e da verdade, buscando defender essa pessoa e vai também colocar aquele laudo dele no processo. Então, o juiz ali vai ler tanto o laudo do perito que foi nomeado, quanto o laudo do perito contratado por uma das partes ali daquele processo. Perfeito. Então, só para esclarecer para o pessoal, que a perícia judicial, quem nomeia é o juiz. Isso. E o extrajudicial, quem vai nomear é a parte contratada, tanto do periciado como do contratante. Tá certo? Tanto da empresa quanto do autor. Do autor, tá. E caso der negação do juiz da perícia, reativa novamente essa perícia? Tem algum prazo para entrega? Como que é feito? Bom, o que pode ocorrer é há uma diversidade entre uma perícia do perito e da parte. Né? Isso ocorre muito, né, doutora? Porque realmente a gente vê muito isso. Aí, na dúvida, o juiz, para ele não bater o martelo, né, sem ser fidedigno com aquela situação, ele pode até gerar uma nova perícia, entendeu? Com outro profissional, para ter um entendimento se aquilo realmente está batendo ou não, ou se aquilo realmente condiz com o do perito, ou se condiz com o do assistente técnico. Tá? Então, na realidade, o que vai muito é da questão da qualidade do laudo, né, doutora? Que a gente sempre bateu muito isso. Tá? É a qualidade do laudo. Que, inclusive, a próxima pergunta era sobre isso. Ou a doutora podia responder. O que é um laudo? Porque o pessoal imagina que já veio um laudo de um médico. Ó, já tem um laudo aqui. Não tem nada a ver com isso, né? Esse laudo bem simplificado, não. É um laudo bem mais específico, extenso, que vai dentro do processo da perícia. Tá certo, doutora? Isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, a população em geral, quando a gente fala laudo médico, entende como uma folhinha que o médico colocou as informações. Que a gente coloca relatório, declaração, atestado. Isso. O laudo, nós entendemos que o laudo é uma situação judicial. Então, ele fala, mas o meu médico fez um laudo para mim. Não, ele fez um relatório, uma declaração, não é desmerecendo, descaracterizando. Porque quando se fala em laudo para as pessoas, os profissionais que são dentro da perícia, a gente já tem aquela visão clínica, né, profissional, técnica, que é um dossiê. É um apanhado de documentações, né, doutora? Como nós falamos, como a doutora falou no início. Tá? É um apanhado de documento. Então, não tem como chegar aqui e falar assim, mas uma folha, uma página, 2 páginas, 3 páginas, resolve a vida toda, por exemplo, profissional daquele indivíduo. Perfeito. Tá? Então, você precisa saber que laudo, na realidade, é um contexto bem complexo da perícia e não um laudo bem simplificado de um médico ou do próprio fisioterapeuta que pode estar bem dando. Doutor, pode falar. E só complementando também, o que vai envolver esse laudo, né? Qual que é a diferença realmente? É que esse laudo que a gente fala, que o doutor está falando que é mais complexo também, ele é feito por um perito. Então, essa que é a diferença, né? O perito é a pessoa que faz laudo médico ou parecer técnico, que a gente chama. Então, o que realmente diferencia? É que nesse laudo pericial, ele vai ter uma discussão, uma prova do porquê que veio aquele resultado. Então, por exemplo, aquela pessoa é incapaz para o trabalho. Mas por quê? Com base no que está dizendo isso? Então, a gente prova por meio de artigos, por meio de manuais que a gente tem, por meio de classificação internacional de funcionalidade, por meio de estudos científicos, realmente provando por que aquela pessoa não consegue trabalhar. E aí, sim, por isso que realmente é importante ter um laudo desse quando se trata de um processo. Perfeito. É o que a gente chama de laudo fundamentado. Tá? Você fundamenta aquilo, porque você dá mais força tanto para a justiça, o juiz, ou quanto para a comprovação do seu cliente.
É, porque vocês estão representando o juiz dentro do consultório de vocês, perfeito, né? Como perito judicial. E como assistente também não muda em nada, porque a gente também tem que comprovar aquilo para o cliente. Tá. E uma curiosidade, você foi nomeada como perito judicial, você pode estar fazendo o extra também ou não? O que acontece? Quando um médico, um fisioterapeuta é nomeado como perito judicial, ele pode atuar como assistente, né, como perito particular, em outros tipos de processo. O que acontece? Ele não pode atuar defendendo ali um cliente que ele já fez uma perícia. Perfeito, isso. Ou que ele já atendeu. Então, por exemplo, eu fui nomeada aqui pelo juiz. Chegou na perícia, eu vi lá que o nome já é um paciente meu de um outro lugar, ou que eu já fui perita particular daquela pessoa, eu não posso estar fazendo aquela perícia, eu tenho que me abster, né? Mas, digamos assim, eu estou fazendo aqui uma perícia judicial do INSS, e aí eu fui contratada por uma outra pessoa para um processo trabalhista. Se eu nunca trabalhei para essa empresa, nunca atendi essa pessoa, eu posso tranquilamente fazer. Tá apta a fazer. Isso. Perfeito. O que acontece é que muitas vezes as pessoas os médicos, né, os profissionais acabam escolhendo um lado, porque quando a pessoa tem muito tempo de atuação, o Dr. Munir vai saber disso, foi meu mentor, inclusive, ele que me disse isso, que era para eu escolher um lado, porque com o tempo acaba batendo as coisas, né? Então, se você vai fazendo muita perícia, acaba que uma hora você vai cruzar certeza. com alguém. Contradizendo que você mesmo está falando, Exato. né? Perfeito. Já ocorreu da gente ter colegas atendendo uma empresa e sendo perito, né? E atendia uma empresa e ele acabou fazendo perícia. E aquilo chamou atenção na época, porque existia a mesma coisa, né? Uma questão de vínculo, né? E uma geração de interesse. Então não pode, realmente é questão ética, né? Eu não posso chegar aqui e contratar a doutora Maria Elisa, né, pela minha empresa, e amanhã ela chegar e um funcionário meu lá contratar ela também, entendeu? É uma questão de senso ético. Com certeza. Ambos os lados, né? Com certeza. Bom, doutora, eu queria que você me respondesse um pouquinho para nós aqui, em relação a um indivíduo passou por uma perícia no INSS e foi negado. Ele pode estar recorrendo a uma perícia particular? Sim. Então, o que acontece? Essa pessoa entrou no INSS por falta de documentos ou por alguma coisa ali e acabou sendo negada. Ela tem algumas opções. Ela pode aguardar um tempo, entrar com um novo requerimento ali no INSS. É um pouco mais difícil, mas existem vários casos que a pessoa consegue, porque tem vários tipos de peritos, né? Ou então, essa pessoa pode estar contratando um advogado e entrar na justiça contra o INSS para realmente reaver esses direitos. E quando ela está entrando ali na justiça ou quando ela vai fazer um novo requerimento, vai passar por uma nova perícia, essa pessoa pode estar contratando, fazendo uma consulta ali com um perito particular, né, a parte extrajudicial, e contratando essa pessoa para fazer um laudo comprovando realmente que essa pessoa precisa ficar afastada, e aí essa pessoa vai pegar esse laudo e vai levar na perícia, seja da Justiça, seja do INSS. Perfeito. Ou até o administrativo também, né? Perfeito. E dentro da parte da perícia fisioterapeuta, a pessoa também pode estar procurando? Sim. Sem ser um médico, eu passei pelo INSS, fui reprovado, fui negado, ele pode estar procurando também? Sim, é o pode. Mesmo procedimento? Como ocorre muito. Veio já de alguns anos um entendimento, né, que tanto o laudo do médico quanto do fisioterapeuta capacitado para tal situação, ele é aceito. Nós já entregamos muito laudo para a Justiça Federal, para outras comarcas de fora, sempre foram muito bem aceitos. A doutora já sabe que ela acompanhou, né? Que o nosso conhecer aqui foi uma coisa muito inusitada. E esse conhecer acabou trazendo ela para que a gente pudesse, né, trabalhar junto.
E realmente eu tenho um prazer muito grande de tê-la comigo na equipe. E ela viu que a credibilidade do profissional se faz conforme você tem um entendimento que você vai defender uma situação que realmente, dentro de uma triagem que se faz verdadeira, tá? Não podemos chegar aqui também, né, doutora? Pegar aquilo, se der, se colar, colou. Como a gente fala no termo jurídico e no termo clínico. Se colar, colou. Não. Aí a gente está arriscando o nosso nome do mapa. Nós temos que fazer uma triagem, né? Aqui no português claro. Por quê? Para a gente fazer uma defesa que realmente se faça digna de dar o direito àquela pessoa que está procurando. Não é verdade? Porque senão não existiria perito. Senão qualquer um teria direito, qualquer um pode gritar, eu quebrei minha unha, quero aposentadoria, eu quebrei meu dedinho, preciso disso. Então é uma situação delicada de se falar, mas necessária para o entendimento. Realmente é uma necessidade para o entendimento. Então, tem que ter, desde a sua formação, tá? Me perdoa um pouquinho a delonga, mas não, tem que ter um advogado, entendeu? Porque tanto por meio administrativo é uma equipe, como é uma multidisciplinar, perfeito. Sim, são vários tipos de profissionais. Então, tem que ter o advogado, que ele vai entender a parte jurídica disto, ele vai ter o profissional médico ou um físio, ou ele tem um advogado, ele precisa de uma contabilidade. Não vamos falar só da área médica. Isso, são tem a parte do engenheiro, tem a parte do contador, tá? Tem a parte dos corretores de imóveis, que também são formados em perito. Então, é um leque muito amplo de situações que se faz necessário. Porque senão todo mundo teria direito, e todo mundo teria seus deveres, e todo mundo não teria nada. Realmente não teria nada. Então, por que chama a doutora, ou a mim, ou a outros profissionais, né, para que tenha aquele entendimento? Porque o juiz, ele tem um conhecimento dentro da capacidade jurídica dele, entendeu? Do magistrado. O advogado, ele tem um conhecimento ali dele, do trabalho dele. O médico tem o dele, o físio tem o dele. Agora, você imagina que maravilhosa é essa junção? Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer e vou fazer. Posso? À vontade. Qual é a importância hoje dessa união do perito médico e do perito fisioterapeuta? Vamos dar o exemplo como se fosse um perito do engenheiro e um perito da arquitetura. O que você vê essa união hoje? Porque uns anos atrás não podia. O médico barrava a fisioterapia, o fisioterapeuta fazia perícia, e hoje já não. Então, qual que é a sua visão hoje, doutora? Hoje é muito importante, porque o médico, ele vai entrar com toda a parte ali da doença realmente, se aquele tratamento foi certo ou não, né? Toda a parte ali da doença em si. E o fisioterapeuta, principalmente na parte do movimento, ele entende muito mais do que o médico a parte de ângulo. Então, por exemplo, se essa pessoa que tem tal doença podia estar fazendo esse movimento, ou se foi o trabalho que causou tal doença. Então, é uma junção maravilhosa, assim, porque o médico, ele vai entrar com a parte da doença, e o fisioterapeuta vai entrar com a parte do que aquele trabalho, aquele movimento, aquela doença realmente... Provocou essa lesão. Isso, provocou. E o fisioterapeuta, ele faz também toda a parte de cálculos, então cálculo de ângulo, se essa pessoa tinha que estar levantando o braço assim, ou se tinha que estar levantando assim. Entendi. Qual que é o ângulo, o que causou, qual lesão, entendeu? E hoje os médicos vêm até se especializando, né, fazendo pós-graduação, aprendendo com os fisioterapeutas também toda essa parte de ergonomia, que é essa parte mesmo assim, toda do movimento. Então, quando tem a junção desses dois profissionais, a defesa daquela pessoa é muito mais forte. Fica mais rica. É muito mais rica, né? Então, qual que é a consideração disso? O juiz olhar o laudo de só um médico ou só o fisioterapeuta, ou ele vê um laudo que foi feito pelos dois profissionais que chegaram a uma conclusão? Perfeito. E bater na mesma tecla, na mesma conclusão. Perfeito. E qual é a diferença de um laudo do INSS para um laudo judiciário?
Tem alguma diferença? Por exemplo, o cara passou pelo INSS, eu acredito que seja uma coisa mais rápida, e a perícia de vocês é uma coisa mais extensa, mais prolongada, em termos de tempo, em termos de laudo, a conclusão, ou se é a mesma coisa? A diferença é na questão do que você procura. O trabalhista seria uma situação, o previdenciário outra, securitário outra. Então, né? cada um vai ter a sua Tem diferenciação. dentro das suas especificações. Mas no contexto do laudo, há algumas coisas que se adentra dentro do trabalhista que não se adentra dentro do previdenciário e vice-versa. Mas no contexto geral, ele assiste bem ao que se precisa fazer. Então, não tem uma diferença gritante no que você vai realizar. Vai seguir a mesma regra, praticamente. Sim, aí você vai ter que só se conter nos detalhes, né? Ser focado naquela situação que está se pedindo, entendeu? Igual eu disse agora há pouco, e vou voltar a falar. Se eu estou entrando com uma aposentadoria, eu trabalhei aos meus 30 e poucos anos, né? E eu tive uma patologia, eu não falo doença, Isso. porque é um termo muito negativo. Então vamos falar aqui, uma patologia que está dentro do rol, né? Eu estou procurando o meu direito, não é verdade, doutor? Eu estou procurando o meu direito de ter isenção, porque eu trabalhei a vida toda, hoje eu tenho dificuldades, tem gente que não tem mobilidade, não tem movimento, tem pessoas que vivem sozinhas com alto grau de dificuldade funcional. Então ele está entrando falando que ele trabalhou na instituição tal, pública ou privada, mas ele não está entrando com laudo, olha a diferença, ele não está entrando com laudo contra aquela instituição. Ele só relata no histórico que ele que trabalhou naquela instituição por anos e que veio apresentando problema. Então ele não está, entendeu, sendo contrário àquela instituição que ele trabalhou. Ele não está quebrando o prato ou cuspindo no prato onde ele comeu. Simplesmente ele só está mostrando aquela situação que começou a ocorrer com o tempo dele de trabalho. Já na trabalhista seria diferente. Na trabalhista ele estaria entrando contra a empresa. Bem diferente. Entendeu? Então tem essa diferença. Então muitas vezes a pessoa, mas doutor, eu estou entrando para pegar a minha isenção e vai falar alguma coisa da minha instituição que me deu o pão de cada dia? Não. Ninguém está falando contra. Só que precisamos saber que você trabalhou naquela instituição. Entendeu? Então é bem diferente nesse aspecto aí, de um laudo para o outro. Perfeito. E só complementando. Pode falar. Sim, fica à vontade, doutor. Qual que é a diferença assim do papel em si, né, do laudo em si? Isso. Ali pro INSS, pro judicial. É que lá no INSS é uma coisa mais rápida, tem muita gente ali na fila. Então o que acontece? O médico, ele vai lá, o perito, ele vai preencher se aquela pessoa ali tem os critérios da incapacidade, né? Se está pedindo ali um auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, e ele vai usar com base os manuais do próprio INSS, né? Então, a gente tem vários tipos de peritos. Tem o perito que vai deixar você explicar um pouco a história, tem alguns outros que só vão pedir para olhar o laudo, então uma coisa bem mais rápida. E já na perícia judicial, ela tem uma ordem a ser seguida, né? A pessoa precisa entregar aquele perito, ele precisa comprovar para o juiz da onde que ele tirou aquela conclusão, né? Então ele vai estar usando, ele não pode usar o manual do INSS. Por quê? Perfeito. Porque se o INSS é uma das partes ali no processo, né? A pessoa que está sendo acusada, ele não pode usar o livro daquela pessoa que está sendo acusada para chegar na conclusão. Então, ele vai usar outras coisas, que tem outros livros, manual da Unesp, outras tabelas. Então, muitas vezes, nessas outras tabelas, aquela pessoa se encaixa para ter a incapacidade. Então, esse laudo ele vai ser um pouquinho maior, né? Esse perito vai fazer mais perguntas, vai ter ali a parte também do exame físico, dependendo do que for a doença, específico, ou psiquiatria também, vai fazer algumas
perguntas relacionadas a isso. Então, a perícia judicial ela é um pouco mais demorada, tem mais perguntas, porque realmente esse perito precisa comprovar aquilo que ele está colocando naquele laudo dele. Então, enquanto aquele laudo do INSS tem meia página, o laudo do perito judicial precisa ter pelo menos ali umas 3 páginas, realmente discutindo o porquê. Entendi. E fora os quesitos, né? Isso. Que tem os quesitos, que você tem que complementar os quesitos. Você poderia falar um pouquinho sobre esses quesitos? Qual a importância do quesito? Quem elabora são os advogados que elaboram os quesitos ou não? Depende, isso vai depender. O que acontece? O que são os quesitos, né? A gente fala assim, até no Instagram bastante gente pergunta, Isso. o que é isso que você está falando? Né? Quando tem esse processo, seja ele ali contra o INSS, contra alguma empresa, enfim, qualquer processo que vai ter uma perícia médica. O advogado, as duas partes, né, seja a empresa ou o INSS ou a pessoa que realmente entrou com o processo, vai precisar apresentar para o perito uma quesitação, que é uma lista de perguntas. Nada mais é do que uma lista de perguntas para o perito responder. Então, por isso que é muito importante entregar quesitos que realmente são estratégicos. Então, aí entra... Exato, aí entra a parte do assistente técnico, que é o perito particular, mesma coisa. Então, por isso que o advogado, aquela pessoa vai estar contratando a gente, né, a equipe, e aí nós que vamos entregar esses quesitos. Porque o que é melhor, né? O quesito feito pela pessoa que conhece realmente a doença, conhece a mobilidade daquela pessoa, ou o advogado, que também é muito bom, mas muitas vezes não tem o conhecimento da doença em si, né? Então, por isso que tanto o advogado precisa aprender a fazer esses quesitos, quando o cliente não tem condição financeira ali de estar contratando, a gente sabe, né, principalmente nos processos contra o INSS, que tem pessoas que têm poder aquisitivo, tem pessoas que já não têm condição de estar pagando ali nem o advogado. Imagina. Então, imagina contratar também uma equipe para fazer a defesa médica. Então, por isso que é importante esse advogado aprender a fazer esses quesitos, ou quando tiver condição, contratar essa equipe para fazer a defesa realmente ali da doença mesmo. Perfeito, perfeito. E antes, para encerrar, fica para vocês dois agora. Nós sabemos que a perícia hoje mais procurada é a trabalhista. E sabemos também que hoje o fator do nosso dia, estresse, é muito grande. Correria para cá, correria para lá, problemas neurológicos. Ela perde ainda para o fator trabalhista? Hoje eu não falo hoje que o trabalhista é o mais, né, anunciado. Eu colocaria em evidência o previdenciário, porque decorre muito, né, em vários setores, o trabalhista também. É que houve uma época que quando a questão que o cliente perdia e não tinha que pagar nada, era uma procura maior. Quando começou que uma das partes perdesse o processo, né, não tivesse, teria que pagar. Então muita gente começou a frear isso, por medo até da questão cultural, né? Será que vão assistir aquilo? Será que por eu ser uma pessoa que trabalha, depende de um salário, vou ganhar essa ação? Então tinha vários questionamentos que durante, né, o tempo que eu estou dentro das perícias, a gente foi escutando isso. Não é Munir que está falando porque eu achei. Não, é que você vai escutando um monte de situações, né, e você vai filtrando aquilo. Então hoje, na questão de perícia previdenciária e trabalhista, eu acredito que se uma for um pouco mais procurada do que a outra, na questão de mais processos, eu acredito que deva ser bem pouco. Mas o mais interessante de tudo é você ter um profissional adequado, idôneo, tá? Pelo advogado, pelo médico que você procura, ou vamos colocar o profissional da saúde, tá? Ou um fisioterapeuta, ou uma questão de um dentista, como queira, tá? Uma questão de um profissional de exatas como
a parte de arquitetura, como tem outras áreas, né, contabilidade. Então você tem que ter um profissional positivo, bom. A gente não pode jogar todo um direito que você tem pelo ralo. Perfeito. Tá certo? Por mais que você, bem, o resultado, isso é lá na frente com o juiz. Se vai ganhar ou não vai ganhar, mas que você faça um trabalho limpo, honesto, claro, transparente para o seu cliente. Entendeu? Que ele vai saber que você procurou esse profissional que tentou de todas as formas. Perfeito. Tá? Perfeito. Seria essa o meu fechar. Aí a doutora... Não, aí agora vocês, antes de fechar, tá? Agora eu quero que a doutora Maria Elisa passa por qual a importância de uma perícia médica e por que está procurando uma perícia médica. E depois o doutor vai falar sobre a perícia fisioterapeuta para a gente fechar aqui. Isso é o contato, né? Lógico. Então, qual que é a importância? Hoje, as pessoas fazem tratamento, tem todos os exames, a pessoa vem com uma pasta, vem com uma mala de documento, né? E muitas vezes essas pessoas são negadas na perícia, tem uma perícia, um laudo ali desfavorável. Então, o que que acontece? Por isso que é importante você ter um laudo que realmente é embasado, que comprova. Que feito realmente por um perito, né, por um outro perito, que você vai levar lá na sua perícia da justiça, o perito vai pegar aquele laudo e vai falar, nossa, esse laudo aqui realmente foi bem feito, e vai usar aquele laudo ali para se ajudar a fazer o laudo dele, para embasar alguma coisa. Então, realmente, você ter um profissional, né, que faz aquele laudo para você e que vai te ajudar dentro do seu processo a alcançar o seu objetivo. E esse profissional é o perito, né? O perito particular. Então, hoje a gente faz também toda essa parte de perícia. Vou deixar aqui o meu contato para vocês, me sigam no Instagram, podem mandar, tem caixinha de pergunta todo dia para vocês perguntarem. Meu contato é @DRA_Maria_Elisa com S .medtrab, de Medicina do Trabalho. Podem mandar as perguntas lá e, se quiserem também, entrar em contato para estar contratando aqui o nosso laudo, com né, certeza, doutor? Com certeza. Sim. Doutor Munir, seu parâmetro final aí? Bom, que a importância de um laudo da fisioterapia, ela vem sido assistida por um bom trabalho que foi feito há anos. E quando adentrei no campo da perícia, foi muito questionado à época que a gente não tinha um entendimento clínico. Mas com o tempo foi se mostrando que não entrava no campo clínico do médico, tá? E sim para ajudar dentro das questões, né, funcionais. Hoje tem um entendimento muito bom. Hoje, aqui, ó, um exemplo é esse, a doutora, e eu estou aqui também. Então, na verdade, hoje um precisa do outro. E muitos colegas médicos, os novos que estão também iniciando, os mais antigos, têm dúvida, eles sempre entram em contato. Entendeu? Munir, isso aqui dentro do funcional existe mesmo? É parte, porque vocês têm entendimento. Pô, então é uma coisa muito bonita, é maravilhosa isso. Trabalhar e claro, como uma equipe, né? E claro, no final, tendo o seu resultado sempre com muita idoneidade, né? Sempre um trabalho muito digno de você entregar, sabe? Você fala assim, eu fiz o que tinha que fazer, a Maria Elisa fez a parte dela, eu fiz a minha parte, ou como queira o Joãozinho, a Mariazinha, fez aquilo ali e realmente foi, sabe, o melhor possível. Dentro do laudo da sua, né, da sua descrição do que precisa, rico em detalhe, tá? Imagens, que a gente trabalha muito com imagens, a doutora sabe muito bem disso, tá? Então as imagens muito, né? Contam muito, né? Então a gente não pega aquele laudo só descritivo, que é cansativo, que muitas vezes lê o início, meio e fim e perde a ser, às vezes entre o início e o meio tem coisas de detalhe que muitas vezes, por decorrer de excessos de processo, você acaba não tendo até então que o juiz essa viabilidade. Uma coisa a mais para o juiz também. E eles gostam. Realmente tem uma lesão aqui, tem uma... E eles gostam daquilo porque é o cliente que está ali naquela imagem. Qual que é o seu grau de dificuldade, entendeu?
e ter um parecer junto, do médico junto com o fisioterapeuta. Isso dá mais credibilidade ainda ao laudo. Perfeito. E passa o contato aí, pessoal. O meu contato é actoperícia@gmail.com. Tá? O telefone é o 67 984 15 30 90. Né? São vários telefones, mas esse é o mais usual. E podendo entrar em contato também com a doutora Maria Elisa, que ela faz parte junto da equipe. Tá? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar. Tá? Perfeito. Entra no Google lá e vê o questionamento, né, da empresa, né? Que graças a Deus a gente sempre teve um contexto muito grande, e ali vão ser muitas pessoas de fora que a gente atende. Hoje, atualmente, a gente atende 23 estados. Então isso tudo é uma credibilidade de anos, tá? É uma construção de tijolinho por tijolinho. Perfeito. E agradeço mais uma vez por estar aqui na entrevista. Doutora Elisa, mais alguma coisa para encerrar? Quero agradecer também o Dr. Samir pelo convite maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Dr. Munir, Dr. Maria Elisa, mais uma vez o presente aqui pelo Estado Play, para o nosso programa Você Precisa Saber, para tirar toda dúvida do pessoal, realmente, o que é uma perícia judicial, uma perícia judicial, uma perícia trabalhista, como fala, previdenciária, porque tem vários focos que o pessoal não entende ainda direito, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez vocês aqui e contamos com outras vezes futuramente. Um bom dia para vocês e um bom dia a vocês pelo YouTube, que segue a gente, pelas redes sociais, pelo Estado Play. Que vocês tenham uma quarta-feira excelente. Até a próxima entrevista.